frio mal começou e você percebeu que o seu filho começa com nariz escorrendo, coça o olho, coça nariz, lacrimeja o olho. O que pode ser isso? Eu sou a doutora Maíra Luz, pediatra e pneumopediatra, e hoje eu quero conversar com vocês sobre a rinoconjuntivite alérgica, que é uma doença super prevalente no nosso meio e a gente precisa suspeitar disso. Então vamos lá. O que acontece? Existe uma exposição da criança ou um adulto. Por quê que eu quero te falar isso? Porque pode acontecer em qualquer momento, em qualquer fase da vida da pessoa. Pode surgir os sintomas, ou seja, não é porque a criança não nasceu com uma rinite alérgica, ou seja, não manifestou aqueles sintomas, nasceu, mas ela não manifestou aqueles sintomas de rinite alérgica no começo da vida, que ela não pode apresentar esses sintomas um pouquinho mais pra frente. Então sim, pode acontecer um pouquinho mais pra frente, a gente precisa suspeitar. Quando a criança entra em contato com um alérgeno, o que é um alérgeno? É uma substância que provoca alergia. Esse alérgeno tem que ser específico, ou seja, ele é para aquela criança. Então, é uma substância que provoca alergia naquela criança. Não existe aquela coisa de que todo mundo é alérgico a chocolate. Então, todo mundo que tem rinite não pode entrar em contato com chocolate, isso não existe. Ele é específico para cada pessoa. Então, algumas pessoas são alérgicas à picada de inseto, outras não são a picada de inseto, mas são a animais, cachorro, gato, etc. Então, a gente precisa descobrir qual é o alérgeno, a substância que provoca alergia específica para aquela criança. Bom, ajuda a gente, porque a gente sabe que existem alguns que são mais prevalentes, ou seja, alguns que provocam sintomas mais facilmente, porque as pessoas têm mais chances de ter alergia a essas coisas. Quais são essas coisas? Pó, poeira, ácaro, alguns alimentos específicos, por exemplo, a picada de inseto que eu falei para vocês, enfim, o mais prevalente de todos, disparado, é o pó, poeira e ácaro. E aí, isso vai ajudar a gente mais pra frente quando eu falar pra vocês sobre prevenção e tratamento, porque a gente sabe o que iniciou essa rinite alérgica. E o que acontece? Tem uma inflamação dentro da mucosa, que a mucosa é o revestimento interno do nariz e dos seios paranasais. Essa inflamação provoca alguns sintomas, são esses que a gente vê no dia a dia, que eu acabei de falar para vocês no começo do vídeo. Coriza, o nariz escorrendo, em crianças que têm, além da rinite, a rinoconjuntivite, também pode dar o lacrimejamento e o prurido ocular. E aí eu quero chamar a atenção para vocês sobre o prurido ocular, que é prurido, coceira no olho. O olho é muito sensível, ele é muito frágil e cada coçada que a gente dá, a gente provoca lesões micro na córnea. Quando a gente vai fazendo um monte de lesões, vai acometendo toda a córnea e a gente pode chegar a ter uma doença grave que chama ceratocone. Olha só, se a gente prevenir a criança de coçar o olho, coçar o nariz, tratar a rinite alérgica, a gente pode deixar de ter uma doença grave que chama ceratocone. Não vou entrar em detalhes sobre a doença ceratocone agora, mas eu quero que vocês saibam que é importante sim, que parece que é uma coisa boba, o narizinho dela tá escorrendo, não é nada. Não, não é nada, tem que tratar, tem que olhar e tem que cuidar, tá? Então, você já sabe, começou, coriza, coça de nariz, aquele coça de garganta, você já viu aquele negócio que a criança faz assim, ó? É horrível isso, mas quem tem rinite sabe. Que coça é a parte do palato. E também a criança começa a ter aqueles espirros que a gente chama de insalva, que é espirra, 3, 4 seguidos. Pronto, já acendeu a luzinha, conversar com o seu médico pra gente começar a tratar. Esses sintomas, eles são simples, quando a gente olha perto de várias doenças que podem acontecer, são sintomas simples, mas são sintomas que atrapalham o dia a dia da criança, atrapalham o aprendizado escolar, sim, e atrapalham o sono e quando atrapalha sono, atrapalha o desenvolvimento da criança. Então vamos tratar, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, isso independe de você procurar um médico ou não, higiene ambiental. Então é assim, observou, olha só, meu filho abriu o armário velho lá, que estava guardado, um monte de coisa, o cara começou a espirrar um monte. É ácaro. Ácaro, higiene ambiental. Então assim, a criança não vai entrar em contato com ácaro, com pó, com poeira. Poeira doméstica, no Brasil, é o mais prevalente de todos. Então é o principal desencadeante de rinite alérgica. Então vamos prevenir. Passa sempre um pano com água
no quarto, nas superfícies onde acumulam pó. Não deixa nada que acumula pó no quarto da criança exposto. Não é a criança não vai poder nunca brincar na vida dela com um urso de pelúcia. Não, ela pode com o urso que está guardado longe de pó. Mas claro que isso você conversa com o seu médico, ele sempre vai poder te orientar melhor sobre o assunto. O assunto é super extenso, eu adoro o assunto, acho super interessante, estudei muito sobre ele e se deixar eu vou ficar horas aqui falando, não vou falar, só quero alertá-los. Então, higiene ambiental. O quarto tem que estar coberto, a cama da criança tem que estar coberta sempre, o travesseiro da criança tem que estar coberto sempre. Passar pano com água no quarto, onde a criança dorme. Evitar pó, acúmulos de pó na casa inteira. Evitar, outra coisa também importante que eu nem falei, fungo também, então mofo também tem que tomar muito cuidado. Não expor a criança a coisas que estão guardadas há muito tempo, então deixa as coisas expostas ao sol de vez em quando. Então aquela coisa de esfriou, tirou a roupa que estava guardada no armário há 1 ano, você tem que lavar primeiro, colocar no sol e depois colocar na criança, tá? Isso pode provocar rinite alérgica. E isso tudo, eu tô falando só da higiene ambiental. Existe medicação, existe tratamento, então procure o seu médico, tá bom? Procure o seu médico, converse, já acendi em vocês o alerta de que pode ser rinite alérgica. Às vezes a gente confunde, a gente pega uma criança com o nariz escorrendo, olha e faz, ela tá resfriada, e às vezes não, ela não é que ela tá resfriada, na verdade ela tá só manifestando sintomas da rinite alérgica. E vamos recapitular também que é importante você prevenir e tratar, também procurar um oftalmo, caso a sua filha ou seu filho tenha sinais de conjuntivite alérgica, que é associada à rinite, tá bom? Então, é um assunto interessantíssimo, mas aqui é só uma pincelada para vocês suspeitarem e tratarem as crianças, porque dá para viver super bem com rinite alérgica, sem sintomas e não comprometer a vida da criança, tá bom? Eu sou a doutora Mayra Luz, espero vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem comentar sobre o assunto, é só comentar aqui embaixo que depois eu respondo para vocês. Um beijo! Kiko.